Tem alguém aqui comigo? Não. Por que você ora? Já prestou atenção nessa frase? Hã? Ei, Rafaela, por que você ora, Rafaela? Para ficar mais crente? Deus perdoa os seus pecados? Por que perdoa o pecado? Não é você orar, é? Não é. Verdade ou não é? Não é para você agradar a Deus, é verdade? Porque muitos crentes oram para quê? Para agradar a Deus. Porque ele conclui que Deus está zangado com ele porque ele não orou. Você ora por isso? Meu Deus. Hã? Você ora. Por que você ora? E orar, irmão, não é só dobrar o joelho. Orar tem suas fases. Ok? Está me ouvindo? Orar tem suas fases. E muitos crentes não recebem porque em algum momento ele tem que fazer uma oração diferenciada. Sim ou não? O pai ama os filhos? Quando eu falo pais aqui, eu estou falando no geral, pais e mãe. Ama os filhos? Amém? Vocês estão animados hoje? Glória a Deus, eu estou muito feliz com essa animação de vocês. Ok? Ama ou não ama? Amam. Mas o pai dá as coisas que o filho pede? Eu tenho. Meus filhos já estão, eles não pedem mais nada para mim, graças a Deus. Até que às vezes eles pedem. Mas tem meus netos. E eu tenho um que é o chamado Samuel. E o Samuel diz assim para mim assim: vovô, me dá tal coisa. Eu falo: filho, agora não dá. Vovô não pode. O que ele diz? Por favor, vovô. É um tipo de oração que ele faz. Tem uns que falam assim: me dá tal coisa, não é verdade? Você fala: acho que do jeito que você pediu, você nem quer direito isso. Mas quando você fala assim: por favor, Senhor, ou quando você tem uma expressão de oração, uma expressão de lágrima, uma expressão de gemido, tudo isso é diferente diante de Deus. E hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, porque eu creio que muitas vezes a gente ora displicente. Você está orando pensando no trabalho, está orando pensando no shawarma, está orando pensando no cachorro quente, está orando pensando na viagem. É verdade ou não é? Quem lê a Bíblia assim, é verdade? Não lê a Bíblia assim? Está lendo a Bíblia, mas sua cabeça está longe. Tem que parar, voltar tudo atrás. Não, peraí, é diferente. Então às vezes também nós oramos com essa displicência, não é? Então veja bem, o título dessa palavra hoje é: para quando não souber como orar. O que você deve fazer? Quando você não saber como orar. Uma das coisas interessantes que a gente precisa perceber é que você é um vaso. Fala vaso. Mais fraco um pouquinho, por favor. Mais fraquinho, irmão. Você é um? Só o pessoal de trás está falando. O pessoal lá do fundo do busão está animado. Ok? Então nós somos um vaso. Nós somos um? Ok. Que vaso você é? Hã? Barro. Barro. Uau. Quantos é feliz de ser vaso de barro? Porque vaso de barro é o quê? É resistente? É forte? Não, não é. Agora, interessante da parte de Deus é que Deus só trabalha com coisas frágeis. Está me ouvindo? Deus trabalha com coisas frágeis. Se você se acha um cretão fortão, irmão, Deus não trabalha com você. Está me ouvindo? Você acha o melhor? Não, Deus não trabalha com esse tipo de gente. Verdade? Agora tem uma diferença. O vaso, nós gostaríamos de ser vaso, mas um vaso resistente. Quem sabe um vaso de aço. Verdade ou não é? Isso aqui é um vaso, né? Um copo, mas ele é frágil, sim ou não? Se ele cair, ele quebra, despedaça. Mas nós gostaríamos de ser o quê? Um vaso resistente. Mas deixa eu te falar,
Deus não trabalha com vaso resistente. Deus trabalha com vasos frágeis, que possa se quebrar. Está me ouvindo? Deus só trabalha com vaso que pode se quebrar. Porque vaso resistente não precisa de quebrantamento, não precisa de cuidado. Sabia disso? Por quê? Por que o vaso é frágil? Por que o vaso é frágil? Deixa eu te falar. A palavra de Deus diz que a excelência do poder está na onde? No vaso de barro. No interior, quem que é a excelência? Cristo. Agora deixa eu te falar. Quando é que Cristo aparece na sua vida? Quando é que o produto aparece de dentro do vaso? Quando o vaso se quebra. Uma vez que o vaso se quebra, a excelência do poder aparece. Fala para o irmão que está dizendo, esse irmão que está muito animado aí, fala assim, você precisa se quebrar, irmão. Fala para ele assim, Jesus só vai aparecer quando você se quebrar. Não seja durão. Aleluia. Tem pessoas que elas não têm manifestação da glória de Deus. Por quê? Porque são pessoas o quê? Resistentes. Está me ouvindo? E pessoas resistentes, a manifestação da glória de Deus é muito pouca. E é muito rasa também. E nós percebemos, não é? Embora nós temos essa beleza, nós temos uma beleza, sim ou não? Mas essa beleza é lá de fora? Não, ela é interior. Para que essa beleza possa aparecer, não é? O vaso de barro, ele precisa ser quebrado. Então é como se a beleza do tesouro colocado dentro desse recipiente ficasse ainda mais realçada pela fragilidade. Deixa eu te falar um negócio. Quando você vai fazer compra, você compra... Quem já comprou ovos? Ovos de galinha. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como é que você faz com os ovos de galinha? Você chega e joga dentro do carro? Faz uma omelete dele já dentro do carro? É assim que vocês fazem? Ou não? Traz com todo cuidado. E quando os moleques estão aí, falam assim, cuidado, pois. Cuidado. Aí você chega em casa, você joga de qualquer jeito. Por quê? Mas aquilo é só a casquinha por lá de fora. Porque aquilo é frágil. Você tem cuidado para não quebrar. Mas só que aqui é diferente. Aqui você não precisa ter cuidado para se quebrar. Aqui você precisa se quebrar. Amém? Mas muitas vezes nós fazemos o quê? Se preservamos. Verdade, não é? Tem o louvor, você não se quebra. Tem a palavra, você não se quebra. Tem a célula, você não se quebra. Tem o jejum, você não se quebra. Tem a conferência, você não se quebra. Tem a oração das 6 da manhã, você não se quebra. Tem a sua oração, o seu devocional também, você não faz nada. Sabe por quê? Você precisa aprender a ser quebrado. Porque quando você se quebra, o tesouro que é Cristo aparece nas nossas vidas. Ok? Enquanto estivermos aqui, sempre seremos o quê? Recipientes frágil. Falo, você é um recipiente frágil, irmão. Acho que dá para ser melhor com essa galera toda aqui dentro. Verdade ou não é? Então, às vezes, nós pensamos o quê? Que ser crente é ser durão. Ser crente é ter uma posição de ser duro. Eu não vou chorar, eu não vou me quebrar, eu não vou nada. Agora, percebe uma coisa, não é? Como vaso de barro, algumas vezes oramos. Sim ou não? Quem ora algumas vezes aqui, amém? Né? E nós temos que admitir o que, irmãos? Que diante de tantas lutas, o homem interior, nas lutas interior que ele tem, o que ele faz? Ele coloca o que? Dúvida na oração. Por que ele coloca dúvida? Deixa eu falar uma coisa aqui. A dúvida em nós é pelo fato que nós achamos que estamos orando a um Deus distante de nós.
Toda vez que você orar e você tiver um sentimento, um pensamento que você está orando a um Deus distante, você está orando a um Deus longe, muito longe, e que às vezes a tua voz não consegue nem alcançar os ouvidos de Deus. Porque não é pelo tanto que você grita, não é pelo tanto que você fala, não é pelo tanto que você gesticula, mas é pelo tanto que você se quebra. Agora deixa eu te falar, o segredo está quando você ora sabendo que você é amado. Porque quem é amado, irmão, sabe que Deus está ouvindo. Está me ouvindo? Então veja bem, então apesar dessas dúvidas, não é que quando você ora, não é? E você às vezes começa a orar, começa a falar com o Senhor e parece que o céu, não sei se alguém aqui já orou com o céu de bronze, fazer assim, já orou ou não? Alguém já orou? Falou assim, a minha oração já está passando, está tão difícil hoje. Já orou? Igor, mais alguém? Só o Igor que ora aqui? Você orou e falou assim, não está, minha oração não está subindo, o céu está de bronze alguma vez? Você sabe que no céu está de bronze? Porque as pessoas oram debaixo de quê? Condenação. Meu Deus. E aí ele faz o quê? E luta, né, irmão? E labuta. Pai, aí ele começa a falar para o Senhor, pai, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou errar mais nisso. Sabe por quê? Porque ele quer fazer o quê? Conquistar o Senhor por aquilo que ele faz. Aí de repente parece que o céu abre, né? Deixa eu te falar. Você tem que orar na posição de filho amado, porque você está em Cristo. Deus ouve Cristo? Deus ouve Cristo? Sim ou não? Sim. Sim. Então ele ouve a nós também. Não ore na posição de um Deus tão distante de você. Veja bem, então apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta de Deus, não é? É assim que lembramos. Qual que é a dúvida que a gente tem? Qual que é a dúvida? Que Deus existe? Hã? Não. Qual que é a dúvida? Que Ele está longe? Que Ele está perto? Qual que é a dúvida que você vai orar, você tem? Se Ele está te ouvindo? Quantos crê que Deus ouve a nossa oração? Crê. Quantos crê que Deus vai responder a oração? Já diminuiu. Sim ou não? Quantos crê que são amados? Amém. É nessa posição que você tem que orar. Porque todos que são amados são ouvidos. Veja bem, então a manifestação da resposta é assim para que lembramos que o poder é sempre de Deus e não nosso. Nós somos o quê? Frágil, o poder é de Deus. Projeta para mim lá Coríntios, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de... Para quê? Meu Pai. Temos, porém... Quem é esse tesouro? Quem é? É você? Você não é o Kiko? Hã? Quem é esse tesouro? Quem é esse tesouro, irmão? Cristo. Amém? Cristo. Cristo agora para aparecer em você, como é que você tem que fazer, irmão? Ser quebrado. Porque o tesouro está do lado de dentro. Não dá para ver o tesouro se você não for quebrado. Quem está me ouvindo? A célula se multiplica quando? Quando o líder é quebrado. A igreja se multiplica quando? Quando o pastor for quebrado. A rede jovem se multiplica quando? A rede kids se multiplica quando? A liderança kids. Você sabe o problema que nós temos? É falta de quebrantamento. Uma vez que você for quebrantado, as coisas começam a acontecer ao seu redor.
Glória a Deus, irmão. Então, 8. Em tudo somos, mas não. Essa palavra angustiado no original quer dizer espremido como azeitona. Ok? Veja bem, olha para cá. Então, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não. Porque se você for perplexo, irmão, você vai gerar em você o quê? Desânimo. Crente desanimado, ora. Ora. Jejua. Oferta. Porque ele está perplexo. Meu Deus, é muito dinheiro que está pedindo. Meu Deus, é muito jejum que está pedindo. Meu Deus, é muita coisa que está acontecendo. Deixa eu te falar. Essas coisas, elas vêm fazer com que você fique desanimado. O 9. Perseguido, abatido. Por quê, irmão? Porque a excelência do poder está dentro de nós. A excelência do poder está dentro de nós. Do lado de fora você está perplexo. Do lado de fora você está atribulado. Do lado de fora você está angustiado. Mas deixa eu te falar, o homem interior se renova cada manhã pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito que está dentro de você. Amém? Glória a Deus ou não? Então, Paulo afirma que muitas vezes nós somos o quê? Atribulados. Mas não precisamos ficar angustiados. Como são tribulados? Tem tribulação aqui, tem ou não tem? Mas não precisa ficar angustiado. Por quê, irmão? Por quê? Porque dentro de você tem um tesouro. Que é o que é o tesouro? A paz de Deus que excede todo entendimento. Ok? Então alguma vez ficamos perplexos? Meu Deus do céu, né? Simplesmente, muitas vezes nós não conseguimos nem entender como certas coisas acontecem. É verdade ou não é? Você consegue entender tudo que acontece ao teu redor? Você consegue explicar tudo que acontece? Consegue? Hã? Mas isso não é para você ficar desanimado, não. Então, como vaso de barro, podemos ficar o quê? Abatido. Por quê? Estamos frágeis. Mas a graça de Deus, né? Não deixe que você seja destruído. Outra coisa. Vasos quebrados liberam poder. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Vasos quebrados libera poder. Quantos lembram da mulher que quebrou o vaso de alabastro? Quantos lembram? Mudou o ambiente. Teve gente que ficou incomodado, foi ou não foi? Gente que permite que seja quebrado, ele incomoda as pessoas. Sabe, ele incomoda. Está me ouvindo? Gente, vasos que são quebrados, ele incomoda quem está ao redor dele. Por quê? Vai falar de alguma coisa e fala, não, isso aí não contribui com o reino de Deus. Vai criticar alguém e fala, não, eles não vão criticar meu irmão. Vai criticar a célula, o líder, o pastor, o bispo, o ancião, sei lá quem for. Fala, não. Aí ele fala assim, essa pessoa não está falando nada com ele, tudo é muito crente demais. Sabe por quê? São gente quebradas. São gente que manifesta glória. São gente que manifesta poder. São gente que manifesta unção. E às vezes nós achamos que a unção é grito, é pulo. Não. Acredite em mim. Então parece uma coisa, um paradoxo, né? Mas há poder dentro de vasos frágeis, de barro. Agora deixa eu te falar. Você nunca vai conseguir destruir as obras do inimigo pensando que você é forte. As obras do diabo só se quebra com vasos frágeis. Está me ouvindo? Irmão, nós vamos para o encontro, vamos quebrar tudo. Meu pai. Não, vou para o encontro para ser quebrado, para ser usado. Eu vou para o encontro para ser um canal de Deus.
Porque para ser usado precisa ser quebrado. Se você não se quebrar, Deus não pode usar quem está rígido. Porque a forma de ser usado, de aparecer Cristo, é quando a igreja é quebrada. Quando os vasos são quebrados. Uma vez que você é quebrado, irmão, o que está dentro de você, que é Cristo, aparece. Tá bom? Fala para o irmão que está do seu lado. Para Cristo aparecer, é preciso ser quebrado. Veja bem, tem uma história também lá de Juízes, capítulo 7, lá de Gideão, né? Gideão venceu os midianitas, né? O pessoal da Mídia. Meu pai. Com apenas 300 homens. O que eles deveriam fazer, irmão? Você sabe o que eles fizeram? Como é que eles fizeram? Quebraram o vaso e tocaram a trombeta. Então veja bem, tem duas coisas aqui que eu acho muito interessante, não é? Primeiro, quebrou o vaso e tocava a trombeta. A trombeta em Israel era um símbolo de comunicação, de festa, de guerra, de perigo. Então veja bem, eles fizeram o que para vencer? Assim que eles quebraram os vasos, tocaram a trombeta. Para tocar a trombeta, o chofar, o cordeiro deveria ser o que, irmão? Morto. Não dava para ter uma trombeta de chifre se o cordeiro não fosse morto. Então toda vez que você quebra o vaso, irmão, a trombeta é tocada dizendo: o Cristo morreu e ressuscitou e agora habita dentro de mim. Então essa é a impressão que a gente tem que ter. Então quebraram o vaso de barro que carregavam, né? Era uma tocha dentro. Veja bem, então você é um vaso de barro e você tem uma tocha interior. Está me ouvindo? Glória a Deus. Quantos tem tocha interior aqui? Você tem mesmo? Está com a tocha dentro de você? Amém? Veja bem, nós percebemos isso. Então todos nós somos como esse vaso de barro, e dentro dele resplandece o que, irmão? A luz de Cristo. Então quando esse vaso é quebrado, a glória de Deus, ou a glória do Senhor Jesus faz o que? Se manifesta. Eu não sei se você entende claramente o que eu estou te falando. Não tem como você manifestar Cristo se você não permitir que o vaso seja quebrado. Não tem jeito. Você já ouviu falar assim, aquele crente arrogante? Quem já ouviu falar? Aquele irmão é arrogante, não é? Aquele irmão é muito bravo, aquele irmão não sei o quê. É porque nós permitimos manifestar só aquilo que é ruim. Às vezes nós permitimos quebrarmos só para manifestar as coisas que são nossas mesmo. Mas nessa manhã eu estou conclamando você, como igreja do Senhor, a permitir que o vaso seja quebrado para manifestar a glória de Cristo que está dentro de você. Vamos lá, né? Então todos nós somos como esse vaso de barro, e dentro dele tem a luz de Cristo. Contudo, quando o vaso é quebrado, a trombeta é tocada. Veja bem, projeto para mim Juízes 7:16. 7:16. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhe a cada um nas suas mãos o que? Trombeta e cântaros vazios. Com o que? Com tochas acesas dentro dos vasos. Que coisa linda, sim ou não? Então numa mão tinha o que? Trombeta. Na outra mão tinha o que? Os vasos com as tochas acesas.
Não é? Veja bem. Você pode apagar as luzes para nós? Todas as luzes. Encosta a porta lá. Você tem um celular aí? Acende a luz do seu celular. Paga tudo. Imaginou os caras rodando à noite? Quem trouxe o celular aí? Olha só, é como assim de noite? Dá uma olhadinha pra você ver aí. É como assim de noite. Você, lá do céu, irmão, quando Deus olha, Ele vê assim, ó. O que Ele diz? Vós sois a luz do mundo. Oh, aleluia! Está me ouvindo? Era assim. E numa mão eles tinham o quê? A tocha acesa. Na outra mão tinha o quê? A trombeta. E depois fizeram o quê, irmão? Gritaram. Vitória por Deus e vitória por Gedeão. Vitória por Deus e vitória por Gedeão. É isso que toca! Acende aí, senão os irmãos vão ficar muito empolgados. Eu quero pregar. Aleluia. Então você é luz do mundo. Deus olha para você e vê você como luz. Lá em Mateus, eu não lembro agora, mas Mateus capítulo 5, 12, 11, não lembro agora, que ele diz: vós sois a luz do mundo. Essa luz é do lado de fora? É do lado de fora? Não. Essa luz ela está do lado de dentro. Agora como é que faz para essa luz aparecer? Precisou fazer. O que eles precisaram fazer, irmão? Gideão? Quebrar o cântaro. Quando quebra o cântaro, a luz de Cristo aparece em nós. Aparece na igreja, aparece na célula, aparece no pastorado, aparece no discipulado, aparece nas visitas, aparece na oração. Mas é quando a gente é quebrado. Veja bem, para que a glória apareça, o vaso precisa ser o que, irmão? Quebrado. Diga quebrado. 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 Fala: Senhor, eu preciso aprender a ser quebrado nesta manhã, em nome de Jesus. Agora você, quantos permite ser quebrado? Quantos permite ser quebrado de verdade? O que faz quebrar o vaso? Fala para o irmão bem baixinho, fala: querido, tribulação. Quantos quer ser quebrado? O que aparece? O que aparece? Aí a gente faz o quê? Fica chateado, murmura, sim ou não? Meu Deus, eu vim para a igreja, uma tribulação. Irmão, você veio para a igreja, não foi para ficar sentado em sofá, dizendo: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você veio aqui para ser um guerreiro. Você veio aqui para estar com um cântaro na mão e a luz na outra mão e gritar. Você é guerreiro. Você não guerreia com arma, você não guerreia agora não. Você guerreia na oração, irmão. É orando. Quantos guerreiros nós temos aqui esta manhã em nome de Jesus? Quantos guerreiros nós temos aqui? Levanta a sua mão e diga: eu sou um guerreiro, eu sou um guerreiro. Eu vou quebrar o vaso nesta manhã. E a excelência do poder, o perfume de Cristo vai permear esse ambiente. E as pessoas que estão ao meu redor vão começar a perceber que o cheiro que está em mim é diferente. Glória a Deus. Quem está me ouvindo? Glória a Deus. Então, para quebrar o vaso, o que o Senhor permite, irmão? Tribulação e perseguição. Ô, coisa ruim, né? Sim ou não? Não deu tempo de eu comprar um vaso, não. Eu tenho que quebrar um vaso aqui na cabeça de alguém. Deixa eu te falar. Às vezes você fica pensando assim que... Bom, tem uma coisa que está batendo muito na minha cachola esse dia, é o seguinte: é de informar os irmãos que tudo que Deus faz, Sérgio, é pela mensagem. Sabia?
Sabia, Ana? Tudo que Deus faz é por uma pessoa pregando. Deus não faz através de outras coisas. Deus usa quem? Um vaso frágil para instruir quem? Outros vasos frágil. Porque Deus trabalha, irmão. Deus só trabalha com coisas insignificantes. Sim ou não? Veja bem, vamos lá. Você tem enfrentado dias difíceis? Sim ou não? Tribulação? Tem ou não? Acredito que não. Tem enfrentado problemas? Alguém tem perseguido você? Falado mal de você? Inventado calúnia, fofoca, mentira? Tem enfrentado? Sim ou não? O que você faz? Glória a Deus, aleluia. Oh, tribulação. Essa tribulação é boa demais. Estou me alegrando demais nessa tribulação. Eu acredito que é isso que você faz, sim ou não? Hã? Mas eu ensinei vocês. É isso que você faz? O que deveria fazer? O que Deus está dizendo para você? O que Deus está dizendo quando permite a tribulação, a perseguição? O que Ele está dizendo? Você precisa ser? Você precisa ser? Quebrado. Agora vem cá. Fala para o irmão que está do seu lado aí. O interesse de ser quebrado não é seu, mas é Jesus que quer que você seja quebrado. E por quê? E por que Ele quer que você seja quebrado? Porque a única forma de Jesus aparecer na nossa vida é quando nós somos quebrados. Mas o que nós menos queremos é o quê? Ser quebrado. Por quê? Porque dói. Você fala, pastor, eu não estou entendendo, porque a mensagem da graça não é essa. Essa é a mensagem da graça. Por que é a mensagem da graça? Porque a única coisa que você tem que fazer é se permitir ser quebrado. Porque o poder já está dentro de você e você não comprou. Já que você não comprou o poder e a glória que está dentro de você, o que você precisa fazer? Permitir que ela apareça. E como é que ela aparece? Você se permitindo que seja quebrado. Então, se você tem enfrentado esses dias difíceis, não é? Há uma grande pressão sobre você, não tenha receio de ser um vaso quebrado, de barro. Por quê? O poder de Deus se manifesta no quebrantamento, não é? Então o Senhor manda que os soldados façam o quê? Toquem as trombetas, né? E o chifre de carneiro, que é o shofar. Isso aponta para o Senhor Jesus. Veja bem, Deus prefere trabalhar com o fraco e com o insignificante. Quem que era Gideão? 6,15, Juízes 6,15. Acho que travou ali, né? Ah, não, tá aí. O que Gideão disse? Ai, Senhor meu, convide para ele Israel, eis que a minha família é a mais pobre e eu menor na casa do meu pai. Quantos menores nós temos aqui na casa do pai aqui? Então é com você que ele conta. Eu não conto com o fortão. Conta? Não conta. Não é? E Deus diz assim, Gideão, o negócio é o seguinte, você, não é? Você tem 20 mil homens, mas você pode usar só quanto? 300. Veja bem. Então a família mais pobre da tribo, por isso o Senhor não deixou que ele pelejasse com 22 mil homens que Israel tinha. Em vez disso, o Senhor usou apenas quanto? 300, ó, irmão. Não é com muito que a gente vai fazer. Acredita em mim. É com pouco. É com aqueles que o Senhor escolhe.
Não adianta você ficar brigando com o irmão, irmão, vamos multiplicar, irmão, você tem que evangelizar. Irmão, ele não está nem aí para isso. Às vezes ele está com a gente, mas o Senhor não escolheu ele para multiplicar com a gente. Não adianta ficar cara feia com o irmão, esfarrucado. Não adianta falar que o irmão não tem um coração, deixa ele. Faça com aqueles que o Senhor chamou. Deus colocou alguns soldados perto de você. Se é 2, faça com 2. Se é 3, faça com 3. Se é 10, faça com 10. Não é com todo mundo. Porque quando é com todo mundo, o que a gente diz? Ah, mas também. Mas quando é com pouco, você fala assim, não, foi o Senhor. Que a gente não tinha condições de chegar até aqui. A gente não tinha condições de fazer o prédio Kids, renovar o prédio Kids, mas foi o Senhor. A gente não tinha condições de colocar a iluminação que não está terminada ainda, mas foi o Senhor. A gente não tinha condições de ter esse tanto de gente, mas foi o Senhor, porque tudo é do Senhor. E assim você faz o que, irmão? Como é que você quebra? É quando você diz que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor na sua vida? Eu quero ver essa expressão. Tudo é do Senhor na sua vida? Quantos podem levantar a mão? Se você levantar a mão, você fala, Senhor, espera aí, eu não falei ainda. Não quero arrumar problema para você, não. Tudo que você tem é do Senhor. Quantos que está aqui nesta manhã dizem assim, tudo que eu tenho é do Senhor? Algumas pessoas têm tudo, têm medo. Você viu? Tem muitas pessoas que às vezes mas tem medo de falar que é do Senhor. Por que ele tem medo? Porque ele acha que é dele. Deus vai contar com ele? Deus vai contar com ele? Deus vai contar com ela? Vai? Se ele mesmo está dizendo que ele não tem certeza, como devemos orar? Diga, gemidos atrai a atenção de Deus. Você é um vaso de barro, eu sou um vaso de barro, sim ou não? Nós temos aquela oração excelenciosa, com excelência, tem? A gente tem? Sempre tem, irmão? Tem vez que você vai orar, a gente ora assim, não há. Tem vez que é fácil de orar. Você chega orando assim, já, sabe, você fala a palavra, mas tem vezes que não. E é nesses momentos que você não tem que batalhar, irmão, na oração. E muitos crentes fazem o quê? Eles querem batalhar, não é? Então há dias na nossa oração que nós temos só o que, irmão? Gemido. E nesse dia você acha que você não orou suficiente. Porque as suas palavras não saíram. Quando já foi orar as palavras não saíram? Você só chorou. Você chorou. Ficou gemendo. Você acha que gemido tem importância diante de Deus? Você acha que gemido tem valor diante de Deus? Êxodo 2, 23 e 24. Êxodo 2, quer dizer, 23. Amém? E aconteceu, depois de muitos, morrendo o rei, os filhos de Israel fizeram o quê? Na minha versão diz que eles gemeram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu. Decorrido muito dia, morreu o rei do Egito e os filhos de Israel. O que eles faziam, irmão? E a servidão, por causa dela, clamaram, e o seu subiu a Deus. Olha, veja bem, 24. Ouvindo Deus, o que Deus ouviu? O clamor fez o quê? Subiu. Mas o que Deus ouviu? O gemido. Interessante, sim ou não? Então ouvindo Deus o seu gemido, o que ele fez? Lembrou quem está em aliança aqui nesta manhã com Cristo? Então é tempo de gemermos diante de Jesus, e Ele vai lembrar da aliança que tem feito com a gente. Toda vez que você geme, você está dizendo o quê? Senhor, lembra da aliança. Mas às vezes a gente quer fazer o quê? Falar, dom de portão. Fala para o irmão que está do seu lado, quando você não souber orar, irmão, começa a gemer.
Meu Deus. Então, o que Deus ouviu no meio do povo? Meu pai, tem que terminar hoje. O que Deus ouviu? Gemido. Então, muitas vezes, nosso clamor é apenas um gemido profundo, né? Não temos uma oração perfeita, articulada. Temos, irmão? Não temos. Não é? Veja bem. Veja Romanos 8, 26. Olha só que coisa interessante. Romanos 8, 26. 1, 2, 3. Você entendeu? Você está dizendo assim, pastor, mas ficar gemendo diante do Senhor, acho que até meio chato, né? O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar? Enquanto você está envergonhado de gemer, quem está gemendo por você? Hã? Está me ouvindo? Olha só que coisa interessante. Veja bem, então o Espírito faz o quê? Geme com gemidos. A palavra inexprimível, sabe o que ela quer dizer? Quando não tem vocabulário para dizer. Quando você não tem nada mais para dizer na sua oração, começa a gemer. Geme diante do Senhor, pelas suas batalhas, pelas suas lutas, por aquilo que está acontecendo. Então esse gemido não pode ser expresso com palavras. Não há palavra para dizer. Então Deus fez o quê? Lembrou-se da aliança do povo e fez o quê? Livrou o pessoal. Veja bem, desejamos ser fortes, sim ou não, irmão? Desejamos ser fortes muitas vezes. Mas o que Deus quer que nós sejamos? Fracos. Por quê? Deus quer aperfeiçoar você. Sabe quando Deus quer te aperfeiçoar? Porque o poder de Deus, a graça de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você diz que você é muito forte, você não precisa da graça, Jean. Isso aqui eu dou conta sozinho. Eu me lembro de uma vez, nós fomos para São Demônio. Estava eu, hoje ele é pastor também. E nós estávamos indo. Os irmãos que conhecem ele, algumas pessoas conhecem. E quando nós estávamos indo, ele e mais uns 4, 5 jovens. E ele falou assim: chega lá, vou meter o pé, vou esparramar tudo, cara. Eu falei: meu Jesus, tem misericórdia de mim. Eu era líder de jovem na época: tenha misericórdia, você me ajuda. Ele falou: não, com nós vai ser. Eu falando dentro de mim só, mas eu não falei nada para ele, né? Eu falei: você está falando que vai quebrar tudo, eu deixo ele quebrar. Irmão, uma hora depois nós estávamos lá botando com os bichos. Até que ele gritou: Senhor, tenha misericórdia de nós. Sabe por quê? Porque ele foi forte, na força dele. Que Golias falou para Davi? Você vem com pedra, você vem com pau, né? Achando que eu sou cão, não é? Mas o que Davi diz? Eu vou contra você em nome do Senhor. É no nome do Senhor que a gente vai, é na glória do Senhor. É quebrado, é quebrantado. É dizer: Senhor, eu não posso, eu não tenho, eu não sei nem como é que eu vou fazer isso, eu não sei nem como é que eu vou liderar essa célula, eu não sei nem como eu vou orar hoje, mas eu estou aqui para gemer diante do Senhor, porque eu não tenho mais palavra para dizer para o Senhor. 2 Crônicas 4, 7. E por isso que somos vasos de barro, ok? 2 Crônicas capítulo 4, 7 diz lá que nós somos vasos de barro. Deus ama quando somos fracos, porque a sua graça pode nos suprir completamente. Olha, temos porém este tesouro em vasos de barro. Você é barro, mas Cristo está dentro de você. Não sei como é que você não fica animado com uma frase dessa. Você sabe qual que é a riqueza de Deus? Cristo em nós, a esperança da glória eterna. Veja bem,
Então, quando Deus ouviu os gemidos, Ele liberou quantas bênçãos para o povo? 7, né? Depois que Deus ouviu o gemido do povo, o que Ele fez? Liberou 7 bênçãos. Qual foi as bênçãos? Eu vos tirarei debaixo da carga do Egito. Está me ouvindo? Você está com carga, irmão? Você está com aflição? Você está com problema? Clame ao Senhor. Vai gemer diante do Senhor. 2, eu vos livrarei da escravidão. Está com dificuldade, irmão, dos vícios? Está com dificuldade, irmão, das coisas do mundo? Começa a gemer: Senhor, eu já lutei, eu já prometi que eu vou fazer e não dou conta. Eu já fiz até voto, eu não dou conta. Então agora você não sabe mais o que dizer, sabe? Vai gemer diante do Senhor. Vai gemer diante do Senhor. Vai falar para o Senhor: Senhor, eu não sei o que dizer mais. E Ele vai livrar você desse caso. 3, eu vos resgatarei com braços estendidos e com grande manifestação de julgamento. 4, tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. 5, sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus e que vos tiro debaixo das cargas do Egito. 6, eu vos levarei à terra, a qual jurarei dar a Abraão, Isaque e a Jacó. E a última bênção que Ele prometeu, o povo foi: eu vou-la darei como possessão uma terra que mana leite e mel. Mas por causa de quê, irmão? Não foi por causa que eles fizeram alguma coisa, por causa que eles gemeram e se quebraram diante do Senhor. Veja bem, outra coisa na oração que deve ser feita. Vai dar tempo de eu falar? Acho que vai. Diga: o nosso suspiro toca o céu. Veja bem, primeiro qual que é? Gemido, depois suspiro. Veja bem, então, lá em Marcos capítulo 7, 34, projeta para nós, Marcos 7, 34, há um poder de suspiro profundo, de um coração sequioso diante de Deus, né? Então, o que aconteceu? Depois, Jesus chega diante de um homem, não é? Jesus não fez uma oração, fez? Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse o quê? Éfata, que quer dizer abre. Ele era um gago e surdo. Bom, aqui tem uma. O que você lê esse texto depois? O contexto. É um negócio que eu estava lendo hoje e nunca me despertou, mas a Bíblia diz que Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Depois você lê na sua casa, que é para você não. Depois você lê e pesquisa. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e tocou a língua com saliva. E disse o quê? Éfata. Que quer dizer? Ok. Primeiro ele disse alguma coisa ou ele suspirou? Suspirou. Então o suspiro, não é? Imaginou Jesus chega agora, todo poderoso. Eu não sei. Jesus colocou só um dedo no ouvido dele e passou a mão na língua, na saliva, e passou na língua do camarada. Imagina se acontecesse isso na igreja hoje, né? Que escândalo seria, Sérgio? Verdade, não é? Nossa, que pastor nojento, pegou a saliva e passou nos olhos do camarada. Imaginou só? E Jesus agora pega, põe os dedos no ouvido do camarada e passa o dedo na saliva e faz o quê? Éfate. E os ouvidos se abriu. Mas tem irmão que tenta falar assim: mas isso foi Jesus. Mas Jesus veio para fazer o quê? Dar o exemplo a nós. De vez em quando, pastor João, pastor Natan, irmãos, líderes estão aqui. Você tem que fazer o quê? Éfate, abre de porta, abre de célula, abre de mais prédio, abre de mais igreja, abre de mais cura. Toda vez que você suspira, você toca o céu. Então o suspiro também, eu não sei, irmão, mas tudo que eu estou pregando aqui, eu já vivi isso na oração. Eu estou ensinando para vocês hoje, nessa manhã, né? Então Deus, diga Deus. Ai, meu Pai.
Diga: Deus não pode usar pessoas assim. Elas perdem a essência humana de vaso de barro. O que eu estou dizendo? Deus não pode usar vaso de aço, porque elas perdem a essência humana. Deus só pode usar vasos de barro que são quebrantados. Viu? Veja bem. Então, Jesus olha para o céu. Deus vê também outra coisa. O que Deus vê? Nossas lágrimas. Então, quando a pressão cresce em você, as lágrimas jorram dos seus olhos. Deus vê nossas lágrimas. Lá em 2 Reis, capítulo 25, né? A Bíblia diz que Ezequias era príncipe do povo do Senhor, né? E agora, não é? A palavra de Deus diz que assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então Deus ouviu a oração e viu as lágrimas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você percebeu que sempre quando vai falar da oração, está acontecendo duas coisas junto? Sim ou não? E às vezes nós oramos sequiosos. Deixa eu te falar. Às vezes fazemos um culto sequioso. Está me ouvindo? Está me ouvindo? O que é um culto sequioso? O que seria isso? Um culto seco. Fazemos uma célula seca. O que é uma célula seca, irmão? Hã? Fala para o seu irmão: você está seco hoje ou você está querendo quebrar o vaso nesta manhã? Aleluia, aleluia. Para que Cristo apareça, precisa ser quebrado um vaso. Não tem como Cristo aparecer se o vaso for quebrado, porque a glória está do lado de dentro. Entendeu? Então Ezequias chorou. Diga assim comigo: diga: aquilo que não pode mover o nosso coração, também não vai mover o coração de Deus. Meu Deus, um culto de gente seca não move o coração de Deus. Um louvor seco não move o coração. Se não move o coração da igreja, vai mover o coração de Deus. Está me ouvindo? Veja bem. Então as lágrimas são completamente inúteis se não for derramadas diante de Deus. Tem pessoas que choram por muitas coisas. Chora porque não tem comida, chora porque não tem dinheiro, chora porque não tem roupa, chora porque não tem calçado, chora porque não tem carro, chora porque o carro quebrou, chora porque a bicicleta quebrou, chora porque não... Chora, mas isso não é, essas lágrimas não valem nada. Está me ouvindo? Não vale nada. Ela só tem valor quando você chora diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Salmo 56, 8. Aleluia. Salmo 56, 8. Contaste os meus passos. Quando? Sofri o quê? O que ele fez? Quando estava sofrendo perseguição? Na onde? E elas foram escritas no livro do Senhor. Lá está escrito: quando você chora diante do Senhor por qualquer situação, que a qualquer momento o odre vai entornar, vai derramar, e a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida. Por que muitos crentes não recebem? Porque eles não choram. Eu não estou incentivando você a começar a chorar aqui nessa manhã, de jeito nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Não estou fazendo uma terapia de chorômetro. Quem chora mais bonito. Embora que chorar não é feio, né, irmão? Eu não acho bonito chorar, acho bonito. Tira uma foto de uma pessoa chorando pra você ver. E posta na internet pra você ver. Como é que ela fica? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Qual vaso quebrado que é bonito? Qual vaso que depois que ele quebra ele fica bonito?
Qual é o problema? Qual é o problema de você se quebrar nessa manhã? Né? Então o Senhor coloca as lágrimas em um vaso, né? Por que coloca num vaso? Isso significa que Ele se lembrará de todo o seu sofrimento. Não estou dizendo apenas, irmãos, que Ele ouve só quando choramos. Não estou dizendo não. Tá bom? Porque de repente você vai orar e tem crente que é assim, né? Se você não chorar, que ele fala: hoje Deus não estava comigo. Eu acho que eu estou em pecado. Hoje, a oração não fluiu, não deu nada. O que eu estou afirmando para os irmãos? Eu estou afirmando o seguinte, não é? Que as lágrimas são um sinal de poder na sua oração. Só isso, não é? Veja bem, não adianta você chorar diante dos homens. Adianta, irmão? Por quê? Quando você chora diante dos homens, o que as pessoas falam? Que é um fraco. É verdade ou não é? Mas quando você chora diante de Deus, o que Deus está dizendo? Você é forte por acreditar na lágrima, e essa lágrima vai mover o céu por você. Está me ouvindo? Veja bem, lá em Jó, não precisa nem projetar, 16:20, lá diz que as lágrimas descarregam o fardo do coração, né? Então, frequentemente, eu costumo dizer aos irmãos, né, que felizes são aqueles que fazem o quê? Derramam as suas lágrimas diante do Senhor. Agora, você chorar diante dos homens, não, isso não leva você a nada. E você vai ver os grandes homens de Deus. Davi chorou. Irmão, veja bem, ele disse no Salmo 6, verso 6: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito nas minhas lágrimas. Irmão, olha, é claro que é uma figura, né? Mas Davi chega a usar que quase dá vontade de fazer o quê? Nadar no seu choro, não é? No tempo de zombaria também você deve chorar. Lá em Salmo 42:3, minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto continuamente me dizem: onde é que está o seu Deus? Ok? Depois, agora por último, para encerrar, clame com todo o seu ser. Fala para o irmão: clame com todo o seu ser. O seu ser é quantos? Quanto que é o seu ser? Só vamos acabar o culto quando vocês responderem. Quanto é o teu ser, irmão? Que eu li o versículo? Que o versículo diz? Que eu estou falando? Não é o versículo, o tema. Clame com todo o seu ser. O seu ser interior qual que é? Espírito, alma e corpo. Qual que é? Ore em línguas. Depois, ore com a tua alma, fazendo o quê? Chorando. Depois o quê? Gesticule em fé, dizendo: o Senhor vai me dar, o Senhor vai quebrar a barreira. Isso é todo seu ser. Você não entendeu o que eu falei, né, irmão? Mas tem gente que faz o quê, irmão? Vai orar. Eu sei que Deus escuta também, mas eu estou ensinando uma expressão de batalha, de guerra, de luta, de labutar na oração.